Qualquer setor, qualquer falha, qualquer problema com os Estados Unidos, qualquer problema com o sistema bancário, qualquer problema com os gastos ruins do governo, eles culpam Israel. Lobistas culpam Israel, mas outros países têm lobbies muito maiores do que Israel jamais sonharia. Todo país dá ajuda financeira para outros países, mas eles só têm problema com Israel. O que é isso? Você nunca viu nenhuma dessas pessoas que criticam a guerra em Israel não caírem também na propaganda quando se trata do Holocausto? Cite um deles que não esteja espalhando essa ideia falsa de que Israel controla os Estados Unidos. Hoje, o Stental Israel recebe o oficial Brandon Tatum, ex-policial, operador da SWAT e uma das vozes conservadoras mais influentes dos Estados Unidos. Seus vídeos têm mais de 70 milhões de visualizações e ele é uma das poucas vozes com coragem para defender Israel, sem pedir desculpas e denunciar a propaganda. Oficial Tatum, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por me receber. Por que essa propaganda pró-Gaza está sendo tão eficaz até entre os conservadores? Eu entendo os esquerdistas, mas agora até conservadores estão sendo influenciados. O que acha disso? Acredito que o movimento é liderado por pessoas influentes com milhões de seguidores e os conservadores os acompanham há muito tempo, tornando tudo tribal. Eles começam a escolher a pessoa de quem mais gostam e seguem o caminho que essa pessoa está trilhando. Sabe, você olha para Tucker Carlson e diz, bom, ele é uma potência no movimento conservador e tem sido de um certo jeito por tanto tempo e todo mundo gosta dele. Quando ele muda drasticamente, as pessoas o apoiam de forma tribal, independentemente do que diga ou quão absurdo seja. É assim que se sentem e isso também tem um aspecto espiritual. Eu acredito que Deus está separando o trigo do joio. Ele está separando o bem do mal. E eu acho que a direita política também não está imune a isso. Eles também estão sendo expostos. E também, eu acho que são mais as mulheres e os homens afeminados que estão criando esse drama. E deixe-me explicar por que estou dizendo isso. Quando eles mostram fotos de crianças, isso mexe mais com o coração das mulheres do que de qualquer outra pessoa. E se você perceber, as mulheres ficam indignadas. E eu entendo o porquê, porque as mulheres, sabe, são elas que geram a vida e são elas que cuidam dos bebês e têm essa afinidade por ver uma criança de um jeito que os homens não veem. E os homens afeminados são aqueles homens fracos, amolecidos, que ficam agarrados a essas mulheres que são feminilizadas. Eles também, eu diria, são enganados a entrar nisso em vez de enxergar as coisas como realmente são. E isso significa que é uma guerra. Então, eu acho que esses fatores contribuem para termos acreditado tanto nessa propaganda. Quero dizer, quando você mostra uma criança com a carne pendurada ou mostra uma criança morta nas pedras, não importa como isso aconteceu com ela, certo? Nós não sabemos o que realmente aconteceu com essas crianças. Nós não sabemos. Quero dizer, eu não ficaria surpreso se o Hamas tivesse atirado em uma das crianças e depois a exibisse como se tivesse sido baleada pelas forças de defesa de Israel. Eu não ficaria surpreso se eles tivessem forçado essas pessoas a ficarem nos prédios. O prédio desaba depois de um aviso prévio adequado, e então eles vão e tentam tirar as crianças de dentro do prédio. Ou uma criança está andando por algum lugar e pisa em uma mina terrestre ou algo que foi colocado pelo Hamas, e isso arranca as mãos da criança, e eles mostram isso para o mundo como se fosse o que Israel está fazendo. Isso é o que Israel está fazendo. Eu não ficaria surpreso, mas as pessoas não se importam quando estão super emocionadas. E esse é o tipo de tática que eles conseguiram usar. O que você acha que está atraindo esses jovens conservadores para alguém como Nick Fuentes? O que você acha que faz as pessoas apoiarem alguém assim? São algumas coisas aí. Uma delas é que a emasculação dos jovens hoje em dia é uma das causas disso. E a emasculação e o tipo de ostracismo dos homens brancos também é uma causa, certo? Então você tem esses jovens que não sabem trabalhar duro, que não vêm de uma família de guerreiros, ou seja, pessoas que lutaram em guerras ou que eles mesmos estão nas forças armadas. Há muitos jovens inseguros e covardes que têm medo de abordar mulheres, não sabem segurar a porta para elas ou decidir se pagam a refeição. Que são covardes para assumir um casamento e acreditar em família, sempre inventando desculpas. Dizem que não podem comprar uma casa ou fazer isso. Nós tivemos uma cultura de homens frouxos que encontram consolo ou algum tipo de conexão em um cigarro eletrônico. Fuentes, que também é um cara que não é casado, um cara que nunca lutaria nas forças armadas, um cara que simplesmente não tem uma postura masculina ou nem mesmo incorpora a masculinidade. Então, muitos rapazes acabam seguindo esse caminho, e eu acho que Tucker Carlson e outros como ele são muito estratégicos. Muitos pensam que a entrevista com Nick Fuentes foi por acaso. Eu e minha esposa sempre conversamos sobre isso. E é que Nick Fuentes estava ganhando força e atraindo todos os jovens.
E Tucker Carlson não queria contrariá-lo por questões políticas e de influência. Não era que realmente se importasse, só não queria ficar contra ele. Então ele se reconciliou com ele para unir forças e assim poder construir, sabe? Essa é só a minha opinião sobre isso. Eu realmente não sei ao certo, mas é para que ele possa construir ainda mais a sua imagem e não ser, sabe, eu diria, alvo dos groypers, aqueles que acusaram o pai dele de ser da CIA, disseram que Tucker Carlson era um agente infiltrado da CIA. Quero dizer, a geração mais jovem está começando a acreditar em todo tipo de coisa antiga e maluca. Se você é covarde e não acredita de verdade em Deus como diz que acredita, acaba acreditando nessas coisas. Você convida um Nick Fuentes e não o confronta porque tem medo das consequências de estar do lado oposto dele. Pessoas como eu e outros homens adultos, com responsabilidades e filhos, temos firmeza e sabemos a diferença entre as duas coisas e que isso vai passar. Sabemos que Nick Fuentes é só uma moda passageira. Ele não vai se sustentar com essa retórica, chamando mulheres de vadias e dizendo que deveriam ser estupradas. Sabe, ele vive zombando do Holocausto toda hora. Quero dizer, o cara fala a palavra com N toda hora, ele nunca vai ser aceito pelo público em geral e nunca vai ser aceitável para a próxima geração de pessoas que querem chegar a algum lugar na vida. E se você pensar bem, o que ele conquistou? Absolutamente nada. Ele não possui nada de substancial, não construiu nada de relevante, não tem família, não é casado, não está fazendo nada, está em algum porão, talvez na casa dele. Talvez ele tenha um pequeno apartamento para transmitir ao vivo, mas não faz diferença. Onde arrecada fundos ou apoia causas. Ele não fala disso, então presumo que não faz nada. Essas pessoas não são quem parecem, não são tão espirituais quanto dizem. Nick Fuentes afirma ser católico, o que acho estranho, e Tucker Carlson diz ser cristão. Mas ele deixou um cara ir ao podcast dele e dizer que apoiava Joseph Stalin, que era anticristão, antirreligioso, ateu, um assassino que destruiu igrejas. Sabe, Tucker Carlson vai arrancar sua cabeça porque Israel cometeu um erro e um míssil, ou algo assim, atingiu o lado de uma igreja. Ele vai arrancar sua cabeça por causa disso. Mas ele não comenta sobre uma pessoa apoiar Joseph Stalin, que destruiu igrejas por odiar religião. Essas pessoas não são quem parecem. Há muito dinheiro e influência envolvidos. Tem muito planejamento estratégico por trás disso, cara. Tem gente pensando em manipulação da população a longo prazo para poderem ser populares para sempre. E eles vão conforme o vento. Quando era popular, Tucker Carlson estava certo e apoiava Israel. O mesmo vale para esses políticos que apoiavam Israel por conveniência. Quando viram Israel perder apoio e a propaganda crescer, mudaram de lado. Diferente de mim, que mantive minha posição. Eles entram em pânico, mudam de lado, e é disso que se trata a maior parte de tudo isso. Acha que a direita perdeu clareza moral desde 7 de outubro? Ou isso ocorre só com uma pequena parte dela? Acho que só uma pequena parte da direita, a chamada direita da internet, se importa com isso. A maioria das pessoas nem presta atenção, para ser honesto. Se você perguntar para a pessoa comum, ela provavelmente não faz ideia de quem é Nick Fuentes. A pessoa comum não está imersa em política como eu estou. E às vezes a gente se perde nisso porque acha que o mundo todo faz o que a gente faz. Não, eu estou envolvido com política. Eu estou no Instagram. Eu estou no X. Eu faço isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então tudo o que eu penso é no que está saindo nas notícias sobre política. A maioria das pessoas está focada no trabalho e nem vota, principalmente nos Estados Unidos, onde metade nem participa. Por isso acho que poucos se preocupam com esses assuntos. As pessoas se preocupam com o salário, se ele cobrirá as contas e com o preço das compras e da gasolina. Esses pequenos empresários temem as tarifas e a próxima fase de sucesso ou fracasso em seus negócios. Eles não estão preocupados com Nick Fuentes, um cara meio hispânico na internet falando besteira no porão dele, sabe? Pelo menos é assim que eu me sinto. Se eu perguntar hoje para meu pai, minha madrasta, minha mãe ou meus tios quem é Nick Fuentes, nenhum deles sabe. E eu diria que o único motivo pelo qual muita gente sabia quem era Tucker Carl, quer dizer, não Tucker Carlson, mas Charlie Kirk, é por causa do que aconteceu com Charlie Kirk, que fez ele ficar conhecido no mundo todo e todo mundo passou a conhecer o nome dele por causa do que aconteceu. Porque muita gente da minha família nem acompanha política para saber quem era Charlie Kirk, e agora eles sabem por causa do assassinato dele. Mas eu não acho que seja a grande maioria dos conservadores. Quero dizer, olha o que aconteceu com Marjorie Taylor Greene, sabe? Ela está fora disso. Essas pessoas que são antissemitas e passam por isso, Deus vai lidar com elas de uma forma ou de outra. Veja, Tucker Carlson pediu desculpas, mesmo que ele não tenha sido sincero.
Ele ainda veio a público e pediu desculpas, disse que lamentava ter chamado os sionistas de pessoas desprezíveis. Veja, a Heritage Foundation também veio a público e pediu desculpas. É porque as pessoas de bom senso estão indo atrás deles quando fazem coisas assim. Estão confrontando eles, estão expondo eles quando fazem esse tipo de coisa. Não estão apoiando eles. Fale um pouco sobre sua viagem a Israel antes de 7 de outubro. Você disse que isso mudou sua perspectiva. Fale um pouco sobre o que você viu lá e como isso te afetou. Sim, Primeiramente, eu era completamente ignorante em relação a qualquer coisa geopolítica. Eu era completamente ignorante sobre qualquer coisa fora dos Estados Unidos da América. Quando eu estava crescendo, nunca tinha saído de Fort Worth, Texas, que era a cidade onde cresci. Muito menos saído do estado. Então, sabe, enquanto crescia, o lugar mais distante que fui foi o Arizona. Viajei pelo país para falar no Turning Point, Estados Unidos, mas nunca tinha saído daqui. Para ser honesto, nunca pensei em outro país além do nosso. Para ser honesto, antes de ir para Israel, vou te contar como foi. Encontrei o pastor Allen Jackson e ele tocou no assunto porque vai para Israel com a igreja dele várias vezes por ano. Já foi cerca de 50 vezes. Vou voltar lá com ele. Em 2026, penso em ir com ele algumas vezes. Ele só mencionou Israel e perguntou se eu queria ir. Nunca fui. Seria legal. Ele disse que faríamos uma viagem e concordei. Eu estava um pouco nervoso porque nunca tinha saído do país, mas eu disse, vamos nessa. E fui para Israel. Eu achava que Israel era um país de terceiro mundo, sabe? Eu pensava que era tipo o Afeganistão, o Iraque. Eu achava que era um desses países do Oriente Médio. Quando cheguei lá, fiquei impressionado. Eu pensei, meu Deus, olha essas rodovias, prédios e infraestrutura. Era lindo. Isso mudou minha ideia. Depois, fomos para Jerusalém. Na primeira noite em que estive lá, ou nas primeiras 3 noites em que estive lá, e eu vi como era pacífico. Sabe, a gente estava no Muro das Lamentações. Tivemos a oportunidade de subir no Monte do Templo. Havia certa tensão ali, claro, por motivos óbvios, mas na maior parte do tempo era pacífico. Todo mundo se dava bem com todo mundo. Nos mercados, tinha o mercado árabe e o mercado judeu, e todo mundo se dava bem. Em todos os hotéis que fomos, em todos os resorts que visitamos, havia várias culturas diferentes, pessoas de diferentes culturas lá. E quando os muçulmanos ou os árabes tinham seus feriados, os judeus trabalhavam. E quando os judeus celebravam o Shabat e tinham seu dia de folga, os árabes trabalhavam. Nunca imaginei que algo como o dia 7 de outubro pudesse acontecer. Não sabia de nada porque não morava lá, mas estando lá era lindo e pacífico. Como cristão, fomos bem tratados. Não houve problemas. Adoramos no Mar da Galileia e no Monte das Bem-aventuranças. Nós fomos onde acreditam que Jesus foi sepultado em um túmulo. Quero dizer, todos os lugares sagrados, havia tantas culturas e religiões diferentes representadas lá como turistas. E algumas pessoas até ficaram hospedadas nos mosteiros. Ou seja, você pode imaginar. Na minha opinião, era um microcosmo espiritual. Não tivemos problemas. As pessoas ficaram bravas e zombaram de mim. E até hoje dizem que eu aceito ser cuspido porque uma criança estava sendo estranha e cuspiu no pastor Allen Jackson. Fui honesto com Benjamin Netanyahu na entrevista e disse que isso foi tudo o que ocorreu. Imagine se eu estivesse em Gaza. As pessoas dizem que fui cuspido, mas foi só uma criança de uns 4 ou 5 anos. A mãe dele fingiu que não viu. Alguém está ensinando ódio a ele. Depois, outro homem o repreendeu dizendo que isso estava errado. Ninguém lembrou que eu disse que o senhor veio na hora e afirmou: isso está errado, vocês sempre são bem-vindos. Só focaram no que a criança fez. Mas eles não falam sobre as milhares de pessoas que foram extremamente generosas conosco, os guias turísticos. Quero dizer, você pode imaginar, cara, foi ótimo. E cristãos estão em Israel o tempo todo. Você não consegue citar outro país no Oriente Médio onde cristãos sejam aceitos, possam pregar, testemunhar ou construir igrejas. Quero dizer, a Trinity Broadcast Network, onde eu tinha um estúdio enorme lá com vista. Dá para ver Jerusalém, a capital e tudo mais daquele estúdio. Sabe, cristãos estão em toda parte. Ninguém nos impediu de adorar ou falar sobre Jesus. Inclusive, fiz uma tatuagem com Jesus é o Senhor em Jerusalém. Sabe, então eu simplesmente amo Israel, cara. E no fim das contas, eu amo o povo judeu, meus irmãos e irmãs judeus, assim como Jesus amou. Eu não sei por que a gente tem que ter um problema. Tem alguns judeus que são esquisitos, assim como tem alguns cristãos que são esquisitos. Bem-vindo à humanidade. Mas na maioria das vezes, somos irmãos nisso. Somos irmãos e irmãs. Por que a gente tem que ter um problema? A gente deveria se amar. Mesmo que a gente tenha algumas diferenças religiosas, vamos juntar essas diferenças e conversar sobre elas. Porque, no fim das contas, eu realmente acredito que cristãos e pessoas que praticam o judaísmo têm muito mais em comum do que a gente costuma admitir. E eu vou acabar me metendo em confusão por dizer isso. Não estou falando da religião paganizada que a maioria das pessoas chama de cristianismo hoje em dia. Não estou falando dessa.
Aquela em que celebramos todos esses feriados falsos e a doutrina nicena, o concílio de Nicéia, e eles fizeram todas essas outras coisas. Não estou falando dessa. Estou falando do sistema de crenças que Pedro tinha, que Jesus tinha, que os apóstolos tinham. Esse é o sistema de crenças do qual estou falando, que era enraizado no judaísmo. Jesus guardava o sábado, sabe? É o diabo que quer nos separar desse jeito. Na minha opinião, Deus quer que nos unamos como irmãos e irmãs e adoremos o mesmo Deus, apesar das nossas diferenças. Sabe, a gente pode conversar sobre nossas diferenças, mas no final das contas ainda adoramos o mesmo Deus. Então, essa é só a minha opinião. Você acredita que muitos cristãos apoiam Israel em privado, mas ficam em silêncio em público? Sim, eu definitivamente acho que há muitos cristãos que acreditam e apoiam Israel, mas eles não dizem nada porque veem minhas redes sociais e veem algumas pessoas que se manifestam para dizer alguma coisa e acabam sendo atacadas. Ainda recebo mensagens de pessoas dizendo que ganho $7.000 por postagem, pagos por Israel, sem prova alguma, só me difamando diariamente. E muitos deles não têm influência nem dinheiro, então não vou processá-los. Mas estou rezando para que um dia alguma grande emissora diga que estou recebendo $7.000. Ou eu vou te processar e ganhar muito mais do que ganharia com essa história dos $7.000. Ou, se quiserem me pagar $7.000, eu aceito. Podem me pagar pelo que eu já acredito. Esse seria o dinheiro mais fácil que já ganhei na vida. Então, no fim das contas, sabe, eu acho que os cristãos realmente precisam se posicionar mais, falar a verdade e dizer o que a Bíblia diz. Você não precisa ser super místico e nem precisa fazer nada demais. É só ler as escrituras. Se alguém te perguntar o que você acha sobre Israel, apenas leia as escrituras. Você não precisa dizer nada, não precisa explicar. Só vá para Gênesis. É só ir para os cristãos. Vá para Romanos, Romanos 11. Veja o que Paulo disse. Está em tantos versículos. Amós. Dá para ir descendo uma lista inteira. Você pode ir para todos os livros do Antigo Testamento. Pode ir para todos os livros do Novo Testamento. Veja o que Jesus disse. A salvação veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. Você pode rever isso 100 vezes. Apenas leia as Escrituras se você não souber o que dizer. E eu encorajo os cristãos a se levantarem quando for a hora de se levantar. Porque no final das contas, eu realmente acredito que se afirmamos que acreditamos que Jesus foi o Messias, então o que Jesus faria? Jesus defendeu o que era certo até a morte. Eles o espancaram, o crucificaram, o penduraram numa cruz e perfuraram o lado dele. Eles espancaram esse homem até a morte. Ele defendeu a verdade, mesmo arriscando ir à cruz do Calvário. Nós nem topamos correr o risco de receber um comentário negativo nos nossos posts. Em algum momento é preciso dizer: desative comentários só se não souber lidar com críticas, mas não se acovarde. Muita gente na minha posição faz isso. Não querem e eu perdi seguidores e talvez dinheiro por causa disso. Não sei. Tipo, na minha conta do Instagram, acho que até agora perdi 14 mil inscritos, agora tenho 2,3 milhões, então 14 mil não é muito. No meu canal do YouTube, tenho 3,8 milhões de seguidores e perdi 5 mil por isso. Não acho muito, mas alguns não querem perder nem essa quantidade. Nunca perdi seguidores desde que estou nas redes sociais. Essa é a primeira vez que isso acontece. Mas no final das contas eu não me importo, porque à noite, quando oro, preciso olhar para Deus e ser capaz de dizer que defendi o que era certo. Não é sobre dinheiro, não é sobre fama, não é sobre seguidores. Nada disso importa. Eu só quero que Deus se agrade por eu defender o que ele escreveu em seu livro, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé, sabe? Assim como Jó. Quero dizer, olhando a lista e todos aqueles homens da Bíblia em quem acreditamos, quero que Deus olhe para mim e diga: meu servo agiu bem. Você acha que essa guerra expôs uma ruptura espiritual na América? Com certeza, 100%. Acho que tudo vai acontecer. Sei que vou receber muito ódio, mas já sou imune a isso. Tomei minha vacina contra o ódio. Então, sabe, eu acho que tudo que é espiritual está fundamentado em Israel. Eu realmente acredito nisso de todo o meu coração. Não estou nem inventando isso. A maneira como você trata o povo escolhido de Deus e a terra prometida é o que faz a diferença entre o bem e o mal. Se você é uma boa pessoa e realmente acredita em Deus e realmente lê a Bíblia, você deve realmente entender a posição de Israel. Você não precisa gostar do governo. O governo não está na Bíblia. Netanyahu não está na Bíblia de forma profética. Eu não sei se ele cumpre alguma profecia. Eu não sei, mas ele não faz parte da profecia. Então isso é irrelevante. Mas no fim, você precisa ver como Deus vê. Ele diz: esse é meu povo escolhido. Foi o que fiz. Vai ir contra isso? Não preciso gostar ou concordar. Não importa. Deus já decidiu. E você precisa reconhecer o que Deus fez e sair do caminho. Você vai ser uma pessoa que vai contra Deus e o que Deus estabeleceu e o que Deus já vai fazer, porque Deus vai fazer o que ele vai fazer. E ele não precisa de você. Mas a questão é: você estará com ele
Vai tentar ir contra Deus? E essa guerra, na minha opinião, expôs um segredo profundo e sombrio, porque a guerra é cruel e foi ruim. Ninguém gosta de ver inocentes ou crianças morrendo. O Hamas colocou essas pessoas nessa situação, e é triste que tenham que morrer por causa do Hamas. Mas, no fim das contas, se você ler a sua Bíblia, há Davi e Golias. Quero dizer, Davi decapitou Golias. Se as pessoas não esqueceram, Deus sempre esteve ao lado do seu povo em tempos de guerra, e houve pessoas que morreram na guerra. É assim que acontece. Eu não sei em que novo Deus as pessoas estão acreditando agora, mas isso acontece desde o começo dos tempos. E eu só acho que isso expôs os cristãos. Isso expôs muitos cristãos mais do que qualquer outra coisa, porque você tem o povo judeu que é secular, ou seja lá o que for, e eles não contam. Mas o povo judeu, que quer dizer os cristãos que dizem ter fé e dizem acreditar no Deus da Bíblia, agora estão tomando o lado do Hamas, porque nem é uma crítica à guerra, certo? Não acho que as pessoas se incomodem com críticas à guerra. O problema é que vão além e fazem propaganda. Eles passam de dizer que é triste que as forças de defesa de Israel mataram aquela criança, ou seja lá qual for o caso, para dizer que é um genocídio, que é um apartheid. Eles estão ocupando. É uma prisão a céu aberto. É tipo, como assim? Como você passou de criticar a ação de um soldado das forças de defesa de Israel para uma condenação completa do povo judeu? Olha, você nunca viu nenhuma dessas pessoas que criticam a guerra em Israel não cair também na propaganda quando se trata do Holocausto. Me diga um deles que não esteja ao menos questionando ou negando o Holocausto. Diga um que não propague a falsa ideia de que Israel comanda os Estados Unidos e que todos nossos políticos são comprados pela AIPAC. Você nunca vê nenhum deles simplesmente focar no ponto e dizer: não concordo com isso, não concordo com a decisão do Netanyahu de fazer isso. Eu acho que Israel deveria fazer isso em vez daquilo. Você nunca vê isso. Você só vê eles indo longe demais. E é aí que a questão do antissemitismo fica confusa, porque toda vez que alguém critica Israel, é chamado de antissemita. Na verdade, não, porque eles não criticam, apenas negam o Holocausto. Eles dizem que os judeus controlam toda a nação, que começaram a pornografia e que os judeus comandam Hollywood. E é por isso que Hollywood seria pedofílica. Eles culpam os judeus por tudo. Eles culpam os judeus pelo 11 de setembro. Quando já tivemos os terroristas islâmicos assumindo a responsabilidade pelo 11 de setembro, eles assumiram a responsabilidade. Foram pessoas deles que foram descobertas nos aviões. Eles culpam os judeus, é o que estou dizendo. É meio legal. A morte de Charlie Kirk. Um garoto incel, sexual, não sei, próximo de trans, que foi doutrinado e manipulado para acreditar em mentiras, subiu em um prédio e atirou e matou Charlie Kirk. Foi isso que aconteceu. Como os judeus entraram nessa história? Como Israel mataria Charlie Kirk? Essa seria a jogada mais idiota do mundo. Porque eles nunca matariam. Quero dizer, não teria nenhum benefício para eles matar Charlie Kirk. Charlie Kirk era o maior sionista de todos os conservadores, praticamente. Ele continuou. Eles esquecem disso. Charlie Kirk ia ao campus todos os dias defendendo Israel. Você não consegue encontrar. Não há vídeo do Charlie em nenhum campus em que ele não esteja defendendo Israel. Você não vai achar. Ele estava trocando mensagens com Josh Hammer, um rabino, e outros para ajudá-lo em sua defesa de Israel no dia em que foi morto. Ele escreveu para Benjamin Netanyahu, expressando amor por Israel e fazendo críticas construtivas. Se ele odiava isso, por que Israel o mataria? Muitas pessoas odeiam Israel abertamente e ainda assim continuam vivas. Mas Charlie Kirk, que é o maior sionista que eu conheço, ele é morto e eles têm que matá-lo. E deixa eu te dizer uma coisa: eles são tão descuidados na execução que uma pessoa em casa pode fazer a investigação e descobrir todos os fatos. Eles vão assassinar um cidadão americano e arriscar destruir toda uma relação com os Estados Unidos da América. E um amador vai pegá-los no flagra. Isso é absurdo. Quero dizer, o que você imaginar. RFK, Martin Luther King. Alguns dizem que foram judeus que mataram Martin Luther King. O que você imaginar? Eles culpam Israel por qualquer falha na indústria, problema na América, no sistema bancário ou pelos gastos ruins do governo. Quanto aos lobistas, culpam Israel, apesar de outros países terem lobbies muito maiores do que Israel poderia imaginar. Todos os países ajudam financeiramente outros, mas só criticam Israel. Também damos dinheiro à Jordânia e ao Egito. Damos mais de 400 milhões de dólares para a Ucrânia, mas eles só se importam com Israel. O que é isso? É verdade, na minha opinião, isso é antissemitismo, onde
onde as pessoas, consciente ou inconscientemente, acabam caindo nessa categoria, seja de forma natural ou espiritual. Elas caem nessa propaganda. O que diria para quem ainda está confuso por causa da propaganda? Eu diria para as pessoas orarem sobre isso. Orem a Deus sobre isso. Peçam orientação e sabedoria a Deus. Deem um passo para trás e olhem para os dois lados. Olhem o que as pessoas do lado de Israel estão dizendo e olhem o que as pessoas que odeiam Israel estão dizendo. Olhem para os dois lados e tirem uma conclusão razoável após raciocinar dedutivamente. Quero dizer, eu não ficaria frustrado com eles, mas é preciso colocar as coisas em perspectiva. Pergunte-se, por que há apenas 5.000 cristãos em Gaza? Existem 180 mil cristãos em Israel. Por que não se pode dar testemunho da fé na Cisjordânia ou em Gaza como cristão, mas é possível construir igreja em Israel? Por que não há pessoas judias servindo no governo da Cisjordânia ou de Gaza? Por quê? Sendo que há árabes servindo no Knesset? Você precisa analisar e perguntar: por que é tão desigual e desequilibrado quem é aceito e quem não é? Por que Belém era mais de 80% cristã antes dos muçulmanos assumirem, e agora é cerca de 13% cristã? Por que isso? Por que os cristãos fogem de todos os países do Oriente Médio para ir para Israel, se dizem que Israel é tão ruim e o pintam como o bicho-papão? E eu acho que as pessoas precisam usar o raciocínio, dar um passo para trás, tentar não olhar para a propaganda, pesquisar historicamente, e acho que as pessoas vão chegar pelo menos a um entendimento justo e poderão tomar suas próprias decisões. Oficial Teitum, agradeço pelo seu tempo, clareza moral e por apoiar a verdade e Israel. Desejo sucesso contínuo. Que Deus abençoe você. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Obrigado por me receber.